Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, que nos fala. Nós hoje estaremos falando sobre essa carta que Jesus ele enviou para as 7 igrejas da Ásia. Nós hoje estaremos falando especificamente a respeito da 4ª carta, a carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos diante de nós um texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, onde muitos de nós, que somos crentes, que somos cristãos, conhecemos esta passagem. E a maioria de nós tememos e trememos ao ler estas passagens relacionadas ao livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele traz um certo temor por conta das coisas que estão para acontecer, e essas cartas que Jesus pede para que João escreva para essas 7 igrejas, são cartas que estão cheias de coisas que tocam nas nossas vidas, de coisas que mexem com o nosso íntimo. Coisas muito sérias. Essas cartas geralmente elas seguem um padrão onde há uma apresentação do Cristo. Cristo se apresenta para todas as 7 igrejas, de uma forma específica. Depois ele faz um elogio para aquelas que eram merecedoras de receber um elogio. Depois ele faz uma crítica a algo que está acontecendo ou faltando, carecendo naquela igreja. E depois ele faz uma promessa. E Jesus ele faz uma promessa para todas essas igrejas, independente das circunstâncias que elas estavam vivenciando. Então, essas cartas elas são extremamente importantes, porque elas tipificam igrejas ou cada crente individualmente nas suas práticas, nas suas vivências, nas suas experiências. Então eu tenho certeza que cada um de nós, ao ler essas 7 cartas, podemos nos identificar com uma dessas igrejas para melhor ou para pior. E muitos de nós, irmãos, como eu disse, nos identificamos com uma dessas igrejas. Deus, ele é um Deus que se relaciona. A Bíblia apresenta Deus como um ser que tem prazer, satisfação em se relacionar, embora Deus ele é autossuficiente, embora Deus ele não precise de nada nem de ninguém, mas Deus ele quer se relacionar com as suas criaturas. E a gente consegue perceber isso também quando nós lemos essas 7 cartas à igreja, a essas igrejas, porque nós vemos um Jesus extremamente dinâmico, um Jesus, no capítulo 1, ele diz que ele é aquele que caminha
no meio das 7 igrejas, né, entre os 7 castiçais que representam esta igreja. Então é um Jesus que não está estático, é um Jesus que não está parado, é um Jesus que, coincidentemente, como foi lido aqui no Salmo 15, né, Salmo 15, Salmo 13, Salmo 115, que o nosso irmão Paulino leu aqui na leitura introdutória, que fala justamente que o nosso Deus, ele não é um Deus estático, ele é um Deus que não é como os ídolos mudos, que tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa. Jesus, ele é um Jesus dinâmico, é um Jesus que se movimenta no meio da igreja e, consequentemente, ele se relaciona com a sua igreja. E quando nós falamos de relacionamento, nós falamos também de comunicação, porque não há como existir um relacionamento se não houver uma comunicação. E a comunicação, ela precisa ser uma via de mão dupla. Todos nós aqui certamente temos o hábito de fazer as nossas orações e queremos ser ouvidos, queremos ser atendidos nas nossas orações, e isso é extremamente importante, né? A Bíblia nos ensina, nos diz que nós devemos orar sem cessar. A Bíblia vai dizer que nós devemos pedir, que nós devemos bater e nós seríamos ouvidos. Mas tão importante quanto orar, tão importante quanto falar com Deus é permitir com que Deus fale conosco, é estarmos abertos para receber a mensagem de Deus para os nossos corações. Então, muitos de nós estamos muito dispostos a orar, a falar, a suplicar, a sermos atendidos na nossa oração, mas nem todos nós estamos dispostos, de fato, a ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Jesus, ele vai dizer no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 7, ele fala que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, a minha mensagem estiver em vocês, então vocês pedirão e serão atendidos. Então tem que haver essa consonância e essa concordância entre aquilo que eu peço, entre aquilo que eu falo com Deus e aquilo que Deus fala comigo, entre a mensagem que eu envio aos céus e a mensagem que Deus envia para nós. E essas cartas, essas 7 cartas, é justamente a mensagem que Jesus envia para cada uma dessas igrejas. É aquilo que muitas dessas igrejas certamente não gostariam de ouvir, mas é aquilo que Jesus precisava e queria falar ao coração dessas igrejas. A gente vai ver que existem, dentro dessas igrejas, dessas 7 igrejas, existem mensagens de Jesus extremamente duras e contundentes, que nenhum de nós, em sã consciência, gostaríamos de ouvir. Mas, queridos, há uma mensagem que precisa alcançar os corações. Há verdades que precisam ser ditas, há posturas que precisam ser corrigidas, mentes que precisam ser transformadas, caminhos e rotas que precisam ser refeitos. E isso só é possível através da mensagem de Cristo nos nossos corações. Então, queridos, louve a Deus, agradeça a Deus pelo fato de Deus estar falando contigo, independente da mensagem que seja, ainda que seja aquilo que você não queira ouvir, ainda que seja aquilo que você não gostaria de ouvir, mas louve a Deus, porque isso é prova de que Deus ainda te ama, de que Deus ele ainda tem a esperança contigo. Isso é prova de que Deus ele está agindo para corrigir a sua vida e para transformar o seu coração. Então celebre a Deus pela mensagem que te alcança, pela palavra que te alcança, porque Jesus quer transformar a sua vida e corrigir a sua rota. O interessante dessa carta, a igreja de Tiatira, é que Jesus envia a maior carta para a igreja que está situada na menor e menos importante das cidades.
Se você for comparar essa carta que Jesus envia a essa igreja de Tiatira, de todas as cartas, ela é a mais extensa, ela é a maior carta. Contudo, a igreja de Tiatira, ela estava justamente numa cidade que, entre as 7 cidades, ela era a menos importante. Tiatira, ela não tinha nenhuma importância político, administrativa ou religiosa. Não existia nenhum grande templo como existia na cidade de Pérgamo e na cidade de Éfeso. Inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo antigo era justamente um templo que existia na cidade de Éfeso, que era o templo da deusa Diana, que é reconhecido ainda hoje como uma das maiores obras, como uma das 7 maravilhas do mundo. Então, a cidade de Tiatira, ela não tinha uma importância tão grande como essas outras cidades. Contudo, no coração de Jesus, Jesus tem uma mensagem muito especial para essa igreja. E uma outra coisa que é muito importante é que entre essas 7 cidades, Tiatira é a que nós possuímos menos dados, justamente por não ser uma cidade tão famosa, uma cidade não tão conhecida. Você consegue pesquisar muitas coisas através de descobrimentos arqueológicos nas outras cidades, como Éfeso, como Pérgamo. Historicamente, você tem muitos dados. A cidade de Tiatira, nós não temos muitos dados. As pesquisas elas não avançaram muito no que diz respeito ao conhecimento dessa cidade. Então, Tiatira, embora ela não fosse uma grande cidade, um grande centro administrativo e político, como Éfeso e Pérgamo, mas ela era uma cidade muito importante do ponto de vista comercial e industrial. Era uma cidade que ela produzia muitos produtos, e esses produtos eles eram exportados para várias partes do mundo, como tintas que tingiam tecido, como produtos que eram produzidos através do couro. A cidade de Tiatira, ela também era uma grande produtora de bronze, de objetos de bronze. Então, era uma cidade que tinha um centro comercial muito efervescente, muito grande. E isso, pelo fato dessa cidade, ela ser uma cidade industrial, uma cidade muito rica em comércio, isso vai gerar uma grande dificuldade para os cristãos daquela época. Por quê? Porque existiam as guildas, existiam as chamadas associações comerciais. Então, uma pessoa que exercia uma profissão, digamos, um marceneiro que era crente, para ele exercer a sua profissão, para ele ter a sua marcenaria, para ele produzir os seus móveis, forçosamente ele tinha que fazer parte dessas associações industriais ou comerciais. Esse era uma espécie de sindicato, e ele só poderia produzir e comercializar o seu produto se ele fizesse parte dessas associações. Só que aí, como crente, havia um impasse. Por quê? Porque todas essas guildas e essas associações, você, para fazer parte, você tinha que participar da adoração àquela deidade que era o patrono ou o protetor dessas associações comerciais. Então, você tinha que participar ativamente das reuniões, dos cultos, das festas, aonde você, mesmo como crentes, obrigatoriamente você teria que participar dos sacrifícios. Então, você teria que se banquetear com aquelas carnes que eram oferecidas a essas identidades. Então, ficava humanamente impossível de um cristão ele conseguir ser bem-sucedido dentro da sua profissão, porque simplesmente o produto que ele produzia não poderia ser vendido, porque ele não participaria ou ele não participava dessas associações. A gente vai ver isso de forma muito clara. 1 Coríntios capítulo
8, 9 e 10, que Paulo vai falar justamente sobre a idolatria e das coisas sacrificadas aos ídolos. Para vocês terem ideia, nessas cidades, no antigo Império Romano, era quase que impossível você comprar uma carne que ela não houvesse passado por esse sacrifício, uma carne que não fosse oferecida a uma divindade. Então, geralmente, as pessoas levavam essa carne ao templo para ser oferecida, e parte dessa carne ela era oferecida, às vezes, no que diz respeito à cultura romana, às vezes nem a carne era oferecida. Às vezes o sacerdote ele só arrancava alguns pelos do animal e jogava, queimava aquele pelo, e o restante daquele animal ele era dividido. Uma parte ia para o sacerdote, a outra parte ia para o celebrante, e ali ele fazia uma festa, convidava os seus amigos, os seus familiares. Então, basicamente, toda a carne ela era sacrificada. E Paulo ele vai regulamentar isso, 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10. Paulo vai dizer, se você for em algum lugar e te oferecerem carne, ele fala, coma sem problema algum. Não pergunte a origem daquela carne. Então, se você for na casa de alguém, a pessoa dá uma churrascada, Paulo fala, você coma sem problema. Mas se alguém falar, isso é sacrificado ao ídolo, então não coma, não por conta da sua consciência, mas por conta da consciência das outras pessoas, porque o que as pessoas esperavam é que um crente, um cristão, não participava daqueles eventos. Então ele fala, a partir do momento que você não tem conhecimento disso, você pode comer livremente. Agora Paulo vai dizer mais adiante, uma coisa é você comer aquela carne que foi sacrificada ao ídolo sem você saber. Agora, uma coisa totalmente diferente é você participar daquelas festividades. Aí Paulo vai falar lá no capítulo 10, fugir da idolatria, porque aquilo que é sacrificado ao ídolo é sacrificado a demônios. Então Paulo ele vai dizer, se você não sabe, você comeu uma carne, você não sabe a origem, você não sabe a procedência, tudo bem. Agora, ele proíbe terminantemente que os cristãos participem de qualquer festividade cultual. Então, se há um culto a uma divindade, Paulo fala, se você participar, você está participando em uma celebração demoníaca. Embora as pessoas que estejam fazendo isso não saibam isso. Então, a Bíblia ela é bem clara nesse aspecto. Então, a grande dificuldade da cidade de Tiatira é justamente essa. Coisas que, de repente, ao nosso ver, a gente iria dizer, mas espera aí, é muito radicalismo, isso não tem nada a ver. Poxa, qual o problema de eu querer exercer a minha profissão e eu ter que participar dessas associações? O problema é que você teria que participar, e você teria que participar ativamente de todas as atividades. E as atividades dessas guildas, essas festas que eles faziam, envolvia o culto propriamente dito, a celebração a esse patrono, a esse protetor do ofício, e depois dessa festa, dessa celebração religiosa, existia a festa social, que não existia uma distinção entre a festa social e a religiosa. E essas festas, geralmente, elas culminavam com licenciosidade e imoralidade, aonde acontecia, mais ou menos estilo carnaval, ninguém é de ninguém, e todo mundo é de todo mundo. Então, era o que acontecia. Então, o cristão, para participar nessa situação, então a questão de Tiatira, que está acontecendo na cidade de Tiatira, é justamente essa. Os crentes, não há uma perseguição como existia em Pérgamo, uma perseguição oficial, aonde as pessoas são obrigadas a prestar um culto, ou você presta um culto ao imperador, ou você é morto, como estava acontecendo em Esmirna, como estava acontecendo em Pérgamo. Aqui a perseguição ela é um pouco mais velada. É a incapacidade que as pessoas tinham de exercer a sua profissão ou o seu ofício. Então, por exemplo, um marceneiro que produzia os seus móveis, forçosamente, o seu campo de trabalho era muito restrito. Ele teria basicamente que vender os seus produtos para aqueles irmãos da própria comunidade cristã, da própria igreja. Só que nesse período, a maioria dos crentes ainda eram pessoas extremamente simples, pessoas extremamente pobres. Então, nem todos os produtos produzidos poderiam ser vendidos entre
essa comunidade cristã. Então, por conta de toda essa manufatura de produtos, existia na cidade, como eu falei, essas guildas aonde você só poderia vender o seu produto se você fizesse parte. Então, comer alimentos sacrificados aos ídolos e as festas, que eram totalmente licenciosas e imorais, era o que acontecia. A grande questão era, um cristão poderia fazer parte dessas guildas e participar dos seus rituais? Essa é a pergunta que está inserida, ainda que de forma velada, nesse texto que nós acabamos de ler. A gente vai ver que existia em Tiatira pelo menos 3 grupos de pessoas. Aqueles crentes que eram extremamente zelosos e fiéis, aqueles crentes que estavam em dúvidas, que eles estavam ali no fio da navalha, estavam à beira do abismo, e aqueles, entre aspas, crentes que já haviam metido o pé na jaca. Aqueles crentes que já haviam aceitado isso, não tem nada a ver, não tem problema algum, a gente pode participar, né? O Cristo que nós temos, o Espírito Santo que habita em nós, é muito mais forte. Então eu posso estar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa que eu não me contaminarei. Então existiam esses 3 tipos de pessoas. Então vamos aí, eu pedi para que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Vamos aí ao texto. Versículo 18, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Né? Jesus aqui, ele se apresenta como Filho de Deus. Provavelmente aqui Jesus ele está fazendo uma alusão ao Salmo 22, quando Deus ele fala a respeito do Messias, tu és o meu filho. Né? A prova disso é que no final dessa carta, Jesus ele vai usar também algumas palavras e alguns textos que ele extrai do Salmo número 2, que é um salmo messiânico, que é um salmo que apresenta o Messias vindouro, aquele que viria para reger as nações. Então aqui quando Jesus se apresenta como Filho de Deus, primeiro ele está fazendo uma alusão a esse salmo de número 2, e ele está se identificando como o próprio Pai. Ele, Filho de Deus, é a identificação dele. Ele possui as mesmas prerrogativas, os mesmos atributos, o mesmo poder, a mesma autoridade do Pai. E Jesus aqui, quando ele diz que ele é o Filho de Deus, ele também se apresenta como aquele que tem olhos como chamas de fogo, e os pés polidos como latão ou bronze reluzente. Aqui Jesus ele está falando sobre a sua autoridade e capacidade para julgar, porque Jesus, tendo olhos como que de chamas, como que de fogo, né, ele consegue ver e perceber aquilo que ninguém vê. Nós somos facilmente enganados por aquilo que nós vemos, né? Nós somos facilmente iludidos pela propaganda, né? As pessoas nos vendem um produto por conta de uma propaganda, por conta daquilo que se diz daquele produto, e nós compramos sem ter a certeza de que aquele produto é bom ou não. Jesus não, Jesus ele não observa apenas o rótulo. Jesus ele não observa apenas a estampa. Jesus ele consegue perceber aquilo que está no interior, no âmago, aonde ninguém alcança, aonde ninguém vê. Jesus, com esse olhar penetrante, ele consegue examinar e perscrutar tudo. Ninguém foge ao olhar de Deus, né? Existe um salmo que diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Que capacidade é essa que Deus tem? E quando fala que Deus olhou do céu para a terra, não está falando que Deus olhou em um momento, em uma hora, em um minuto, mas fala que Deus olhou para a terra em todo o tempo, desde quando a terra surgiu, desde o Éden, né, até o último dia. O texto vai dizer que Deus olhou da terra e não viu um justo sequer. Então esse olhar de Deus não é um olhar temporal, não é um olhar
de um determinado momento, mas é um olhar sobre todos os tempos, sobre todas as eras. E Deus, nesse olhar perscrutador, ele não viu um justo sequer. Então, o olhar de Jesus, esse olhar com olhos como que de chamas de fogo, é um olhar que nos alcança, é um olhar que mexe no nosso íntimo, no nosso interior, porque Jesus consegue perceber na nossa vida aquilo que ninguém percebe. Nós podemos falsear, nós podemos maquetear, nós podemos mascarar a nossa vida, a nossa conduta, o nosso comportamento para as pessoas. Mas de Deus, nós não podemos esquecer nada. Nós não conseguimos esconder nada, perdão. Então, esses olhos de fogo indicam a sua capacidade de ver e julgar todas as coisas. Nada escapa do olhar do Cristo exaltado. Pés como de bronze polido, mais uma vez o Senhor se apresenta de forma a realçar o seu poder e também a sua autoridade de julgar. Por quê? Porque esses pés, como que de bronze polido, fala sobre alguém que tem firmeza no seu pisar, alguém que anda como ninguém anda, alguém que caminha com um poder, com uma autoridade. Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 16 que em breve o Senhor esmagará Satanás embaixo dos seus pés. Então isso fala o quê? De um pisar com firmeza, com poder, com autoridade. Mas esses pés como que de bronze polido ainda fala, ao meu ver, de uma coisa que é muito importante, muito fundamental. Eu estava analisando esse texto e eu confesso aos irmãos que durante essa semana, pelo menos 3 a 4 vezes eu acordei de madrugada, mas acordei de madrugada pensando nesse texto, dada a profundidade e a preocupação que esse texto nos leva e nos remete. E eu estava pensando o que significa, além desse pisar de poder e autoridade de Jesus, o que isso nos remete? O bronze era justamente o material em que era feito a maior parte das armas da antiguidade. Ainda não se conhecia o aço ainda não era produzido. Então, a maior parte das armas eram feitas de bronze, tanto a espada quanto a lança eram feitas de bronze. Mas o bronze também, o bronze polido, era feito uma coisa que tem a ver, que eu entendo, embora eu não tenha lido isso em lugar nenhum, que eu entendo que tem a ver com esse texto. O bronze polido também era utilizado como espelho. Era mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo essa base aqui? O bronze polido era mais ou menos alguma coisa assim, só que ele era amarelado, ele puxava um pouco para o dourado. Então, como não existia ainda o vidro, o espelho, pelo menos nessa região não era conhecido, então se usava como espelho para refletir a imagem justamente o bronze polido. Então eu entendo, irmãos, que é justamente aos pés de Jesus que nós conseguimos ter uma noção e uma percepção de quem de fato nós somos. Quando nós nos ajoelhamos aos pés de Jesus, ele que tem esses pés como que o bronze polido, você tem uma exata noção de quem você é. Não há como nós nos apresentarmos diante de Deus com máscaras. A gente consegue perceber isso de forma muito clara, Isaías capítulo de número 6. Isaías ele cai, Isaías ele dobra os seus joelhos, reconhecendo a grandeza e a grandiosidade de Deus. E a primeira coisa que Isaías vê, ele vê a grandeza de Deus, mas ele vê a pequenez do seu coração. Por quê? Porque Isaías ele se coloca aos pés do Senhor. Isaías ele tem um reflexo da sua própria imagem. Isaías ele consegue perceber quem ele era. Por quê? Porque ele cai, porque ele está diante daquele que tem os seus pés como que de bronze polido. Ele consegue perceber a sua miserabilidade. E Paulo vai falar, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18,
que eu entendo que esse texto tem alguma coisa a ver com isso, ele fala: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Espírito do Senhor. Paulo vai dizer que nós estamos sendo transformados, e nós temos contato, nós conseguimos ver e nos perceber como que num espelho, como que nesse bronze polido. Então você quer conhecer quem de fato você é, não é diante do espelho da sua casa. O espelho da sua casa, ele pode enganar você, ele pode dizer que você é aquilo que você não é, ele pode mostrar para você aquilo que você quer ver. Você quer se conhecer de fato, você quer saber quem de fato você é, esteja aos pés de Jesus, e certamente você vai compreender de fato tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você pode ser pela vontade de Deus, pela glória do Senhor. Esteja diante daquele que tem os pés como que de bronze polido, para que você possa de fato conhecer quem você é. Então o versículo 18 nos fala sobre isso. O versículo 19, o texto nos fala: eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Um Cristo que está atento a tudo aquilo que somos e tudo quanto fazemos. Jesus, ele tem uma visão muito clara a respeito de todas essas igrejas. Todas essas 7 igrejas, elas eram profunda e indistintamente conhecidas por Jesus. E aqui Jesus, ele fala sobre a igreja de Tiatira. Ele fala: eu conheço. E é interessante que a gente vai ver que uma das palavras que se repetem basicamente em todas as 7 igrejas é essa palavra. Jesus, ele sempre diz que conhece alguma ou algumas coisas a respeito daquelas igrejas, né? Esse profundo conhecimento de Jesus se destaca em todas essas cartas. Então, entre os vários atributos de poder de Jesus, o que é mais ressaltado em todas as 7 cartas é justamente a onisciência, que é a capacidade de tudo ver e de tudo saber que Deus tem. Nada está oculto a ele. Então a gente vai ver que um dos maiores atributos, ou o principal atributo que Jesus nos apresenta, atributos de Jesus que ele nos apresenta nessas 7 cartas, é justamente essa onisciência, que é a capacidade que Jesus tem, é um atributo divino, é considerado um dos atributos naturais da divindade. E Jesus, ele possui esse atributo, e ele conhece tudo, ele conhece todas as coisas, de forma muito clara e absoluta. Ninguém pode chegar diante de Jesus e dizer: não, Jesus, você está equivocado, você está errado ao meu respeito. Não, isso que você falou é uma inverdade, porque eu não sou assim. Ninguém pode fazer isso com Jesus, ninguém pode falar isso para Jesus. Deixa eu pegar um pedacinho da minha bala aqui. E a garganta está começando a arder. Então ninguém pode chegar para Jesus e dizer que Jesus está enganado ou equivocado ao nosso respeito, porque ele tudo conhece, porque ele tudo vê. Então Jesus, ele se apresenta como alguém que está atento a tudo quanto somos e fazemos. A igreja de Tiatira, segundo esse texto, era uma igreja operante. Era uma igreja diferente da igreja de Éfeso. A gente vai ver que Jesus, ele vai dizer que a igreja de Éfeso, que é a primeira carta que Jesus envia para uma igreja, vai dizer que é uma igreja que havia perdido o primeiro amor. Jesus fala: eis que eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram, que vocês perderam o primeiro amor. Para a igreja de Tiatira, Jesus fala que não. Jesus fala que conhecia dessa igreja: conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua fé
e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Então, do ponto de vista humano, beleza, essa igreja é a igreja que eu queria congregar, é a igreja que eu gostaria de pastorear, era a igreja que eu gostaria de fazer parte do ministério de louvor, né, de qualquer ministério, porque essa igreja ela está recebendo altos elogios de Jesus. Jesus está dizendo, ó, vocês não são pouca coisa não, hein? Ó, vocês são uma igreja que tem amor, uma igreja que tem fé, né? A palavra fé aqui tem o sentido de fidelidade. Vocês são uma igreja que tem paciência ou perseverança. Vocês são uma igreja que eu conheço o serviço de vocês. Serviço aqui, a palavra é diaconia, da onde vem a nossa palavra diácono. Essa palavra, ela tem a ver não com aquilo que nós fazemos para Deus. Às vezes nós entendemos que o meu serviço, como nessa diaconia, é algo que eu faço para Deus, mas na realidade o sentido original da palavra é aquilo que eu faço para o meu próximo, como se eu estivesse fazendo para Deus. Então a diaconia, o serviço que eu faço, não é algo que eu faço diretamente para Deus, mas é algo nessa igreja, que é o que Jesus está falando, é alguma coisa que a igreja fazia pelo próximo, mas como se ela estivesse fazendo para Deus. E isso tem muito sentido, baseado naquilo que Jesus fala lá nos evangelhos, que todas as vezes que nós fizermos alguma coisa aos pequeninos, é a mim que vocês estavam fazendo. Então o meu serviço nem sempre é alguma coisa, às vezes a gente entende erradamente. Às vezes eu entendo que o meu serviço é alguma coisa que só tem a ver comigo e Deus. Não, o meu serviço, às vezes, para chegar a Deus, é alguma coisa que eu preciso fazer pelo meu próximo. É alguma coisa que eu preciso fazer pela pessoa que está à minha volta, né? Como no caso do bom samaritano, né? O bom samaritano, quem foi o próximo daquele homem que estava caindo? Né? O sacerdote passou, o levita passou, e o bom samaritano foi alguém que prestou um serviço, né? Ele não fez o sacerdote e o levita, eles tinham justamente essa visão. Não, eu estou fazendo um serviço para Deus, eu estou muito ocupado, eu estou indo para o culto, eu estou indo para o templo, e a pessoa está caída ali, vai continuar caída, se está morrendo, vai continuar morrendo. Qual foi o serviço que foi aceito? Foi justamente aquele que, entre aspas, não estava fazendo um serviço para Deus. Ele fez um serviço ao próximo e, por conta disso, ele foi aceito por Deus. Então, irmãos, é muito importante nós revermos os nossos conceitos. Se aquilo que eu estou fazendo, de fato, está alcançando ou agradando o coração de Deus. Eu posso fazer várias coisas na igreja ou em qualquer lugar por puro ativismo religioso. Eu posso trabalhar na minha igreja justamente para que, única e exclusivamente, para que a minha igreja cresça, para que a minha denominação seja conhecida. E isso necessariamente não atinge o coração de Deus. Isso forçosamente pode não atingir o coração de Deus. Eu posso estar fazendo muita coisa na igreja para ou pela minha promoção social, para que as pessoas possam me ver, pô, pastor Marco Aurélio é um cara muito bom, né? Prega muito bem, ensina bem, ministra bem, mas isso para Deus pode não estar significando coisa alguma, porque, como eu disse, Jesus, ele conhece todas as coisas. Então, o serviço, então, é aquilo que fazemos para os outros, como se fizéssemos a Deus, e perseverança. Jesus vai dizer, ó, vocês são perseverantes, vocês são pacientes. O que é a perseverança e a paciência? A perseverança, né, no original grego, ela tem dois sentidos, né? Geralmente são duas palavras que elas são sinônimas, que elas têm dois sentidos. Primeiro, paciência ou perseverança para lidar com as pessoas, que nós precisamos, isso tem a ver lá com Gálatas, que é a questão do domínio próprio, e perseverança e paciência para lidar com as situações, com as aflições da vida, né? Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo ali é no sentido de paciência, de resiliência, né? De força para vencer e superar essas dificuldades. Então aqui está dizendo, ó, vocês são perseverantes, vocês
tem tido forças para resistir a essas situações difíceis. Isso está no versículo 19. Fala que obras mais numerosas. Ela era uma igreja atuante e vibrante. Isto não era um simples ativismo religioso. Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado é com essa questão do ativismo religioso, como eu falei. Aqui Jesus, ele reconhece que essa igreja era uma igreja atuante. Ela estava fazendo aquilo que Deus esperava que ela fizesse, pelo menos nessas áreas. Né? Como eu falei, muitos de nós às vezes estamos imbuídos de um ativismo religioso, aonde eu posso estar lutando pela minha igreja sem necessariamente estar fazendo a vontade de Deus. Eu posso estar agindo em nome da minha denominação e trabalhando para a minha denominação sem necessariamente estar fazendo alguma coisa para Deus. Eu posso estar trabalhando, fazendo alguma coisa para a minha promoção pessoal ou espiritual, sem necessariamente estar agradando o coração de Deus. Então, nós precisamos distinguir isso. Tendo dito isso, vamos para o versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Pô, Jesus, ele dá um diagnóstico, né? Na realidade, uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus, ele não tem uma visão ou uma percepção da igreja. Jesus, ele não tem uma opinião a respeito de nenhuma igreja. Jesus, ele tem um diagnóstico. O que Jesus faz aqui é um diagnóstico, não é a opinião dele, não é o que Jesus acha. Ó, eu acho que vocês são assim. Não, Jesus, ele não acha, né? Jesus, ele tem certeza. Então, ele não emite uma opinião, mas ele emite um diagnóstico, né? Tanto positivamente quanto negativamente. E qual é o diagnóstico que Jesus pode, né, e está fazendo de cada um de nós? Então Jesus, aqui no versículo 20, ele fala, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Talvez se fosse eu, irmãos, como eu disse, já estava bom pra caramba a beça. Se eu tenho uma igreja que ela é boa nas obras, ela é boa no amor, ela é boa na perseverança, na paciência, e as últimas obras são melhores que as primeiras, eu já teria me dado por satisfeito, com certeza. Eu ia mascarar, né? Não, isso aí, esquece isso, a igreja está bombando, olha o nosso culto, a igreja está cheia, maravilha, olha, o culto domingo foi uma maravilha. Não, irmão, não vamos ir. Jezabel, esquece Jezabel, irmãos. A igreja, vamos olhar para as coisas positivas da igreja, né? Mas Jesus, ele não faz isso. Ele aplaude, em um certo sentido, aquilo que está certo, mas ele também condena aquilo que está errado. Porque Jesus, ele quer uma igreja, né? Como diz lá, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 23, né? Ele quer uma igreja sem ruga e sem mácula. A ideia de Jesus para nós, como sua igreja, é que nós sejamos santos, né? Santificados nele. Então, qualquer coisa que surge para interferir nesse processo de santificação e de separação da igreja, Jesus, ele vai condenar. Por quê? Porque é da natureza dele. Jesus, ele é um Deus, ele é santo. E como santo, ele não pode admitir determinadas práticas e condutas da nossa vida. Então ele fala, eu tenho contra vocês que vocês toleram Jezabel. Mas quem era Jezabel? Ele diz, uma mulher que se diz profetiza. E o que eu acho interessante é que Jesus, nesse poder, nessa capacidade que ele tem de conhecer todas as coisas, Jesus, ele desmascara, ele questiona algumas pessoas que certamente estavam sendo aplaudidas na igreja, né? Quando ele manda a carta para a igreja de Éfeso, ele fala que a igreja de Éfeso não tolerava aqueles que se diziam apóstolos ou se apresentavam como apóstolos, mas não são. Para uma outra igreja, ele diz sobre aqueles que se apresentavam ou se diziam como judeus, mas não eram, né? Chegava lá com, né, um certificado, uma carteirinha, né,
um pedigree, dizendo, eu sou judeu, eu sou apóstolo. Então Jesus fala, eles dizem que são, eles se apresentam como se fossem, mas não são. E aqui, mais uma vez, Jesus faz isso. Ele fala de uma mulher que se apresentava como profetisa, as pessoas tinham ela como uma profetisa, mas Jesus fala que ela não era uma enviada de Deus. E aí, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque essa Jezabel, embora ela estivesse ensinando os maiores absurdos, ela não é alguém que está fora da igreja. Não é alguém que está pregando lá fora e influenciando a igreja aqui dentro. Mas ela é alguém que estava dentro da igreja, e tinha uma grande influência, a ponto dela ter os seus discípulos. Quando o texto vai dizer que Deus mataria os seus filhos, provavelmente a interpretação de filhos ali seriam os seus discípulos, seriam aqueles que assentiam, que concordavam com os seus ensinamentos, porque na antiguidade, geralmente, o professor ele era considerado como pai. Para vocês terem ideia disso, isso na antiguidade era tão importante. Entre os judeus existia um ditado na época de Jesus que dizia o seguinte: se um pai e um mestre, um rabino, estiverem sendo ameaçados por um incêndio, primeiro você, como pessoa, você teria que salvar o mestre para depois tentar salvar o seu pai, dada a importância que esses mestres tinham. Então, geralmente, era comum as pessoas considerarem esses mestres, esses professores, como seus pais espirituais, e os mestres e professores geralmente chamavam os seus alunos de filhos, de filhinhos. A gente vai ver a primeira epístola de João comumente fazendo isso: filhinhos, não vos escrevo um mandamento novo. Então, se ele chama as pessoas de filhinhos, é porque esses discípulos eram tidos, como filhos e o consideravam como pai. Então, aqui provavelmente filhos não seriam filhos biológicos, a interpretação que se dá é que seriam os discípulos. Então, Jesus ele fala que ele tem contra essa igreja o fato deles tolerarem essa mulher que se dizia profetisa, mas não era. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que se ensina, mas é importante também nós termos cuidado com quem nos ensina. Paulo ele vai dizer na epístola a Timóteo, ele fala, o que aprendestes, o que vistes e o que ouvistes de mim. Então Paulo ele se coloca, o importante não é somente aquilo que você viu eu falar, naquilo que você ouviu eu falar, mas é importante também aquilo que você vê em mim, a minha conduta, o meu comportamento. Isso é tão fundamental quanto as palavras que eu digo. Então essa mulher, ela era tida como uma profetisa, e ela tem uma influência, como eu disse, não de fora para dentro, mas é alguém que estava ensinando na igreja, era uma mestra, uma professora, uma profetisa, e a igreja estava sendo tolerante. Então existe uma tolerância perigosa. Hoje em dia o discurso que nós temos aí é o discurso do politicamente correto. Você tem que concordar com todo mundo, você não pode se levantar contra ninguém, independente, é que cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade e as outras pessoas, as outras religiões, eles têm a sua verdade. Isso é o pragmatismo. Então, isso nos leva a, entre aspas, uma tolerância. Como eu tenho que tolerar, como eu não posso questionar nada, eu acabo aceitando tudo. Embora seja as coisas do ponto de vista até mesmo lógico, extremamente absurdas. Porque então eu tenho que ser tolerante, eu tenho que aceitar tudo. E é justamente esse tipo de pensamento que estava graçando na igreja de Tiatira. É uma tolerância perigosa, aonde as pessoas não mais questionavam, não conseguiam mais fazer uma distinção entre o certo e o errado. Eu coloquei aqui que Jezabel,
ela era adepta, né, dessa teologia do não tem nada a ver. Para Jezabel não tinha mais importância nenhuma. Então, qual era o ensino de Jezabel? O texto vai dizer, tem a ver justamente com aquilo que eu falei no princípio. A questão daquelas guildas, daquelas corporações, né, comerciais e industriais, se o crente poderia participar ou não. Então, aqui o texto vai dizer que o ensino de Jezabel é que os crentes, os cristãos, eles poderiam participar livremente dessas guildas. Inclusive, eles poderiam comer da carne sacrificada aos ídolos e também participar da prostituição que se fazia nessas festividades. Ela dizia, não, isso não afeta vocês, né? Vocês foram lavados, vocês foram comprados por Cristo, então nada daquilo que vocês venham fazer com o corpo de vocês pode contaminar o espírito. E isso é um pensamento, né, já é uma semente do gnosticismo, que nós estudamos aqui quando nós estudamos às terças-feiras a Epístola aos Colossenses, que era uma seita, uma heresia que surge, né, contra o pensamento cristão, contra a Bíblia Sagrada, contra os ensinos dos apóstolos, dizendo que eu poderia ter o estilo de vida que quisesse, né, porque a partir do momento que agora eu sou um ser espiritual, nada que eu faça através do meu corpo pode contaminar o meu espírito. E Jesus, ele condena esse tipo de pensamento que leva à licenciosidade e a imoralidade, né? Paulo vai dizer que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, ele peca contra o seu próprio corpo. Então essa era a ideia, o pensamento de Jezabel, né? Ela ensinava os ensinos dos chamados nicolaítas, né? Que é justamente você ter uma vida totalmente desenfreada, né, onde você poderia participar dessas festividades, participar dessa licenciosidade, sem que isso, de fato, afetasse a sua espiritualidade, afetasse a sua vida. E Jesus vai dizer que ela estava totalmente enganada, né? Ela minava a cabeça dos crentes, levando a um comportamento contrário à palavra de Deus. Irmãos, a única coisa que deve servir para nós como a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Nada ou tudo aquilo que alguém venha falar para você, confira com a palavra de Deus, para ver se você pode ser ou se você pode fazer aquilo que aquela pessoa está dizendo para você. A igreja de Tiatira, embora fosse uma igreja rica em amor, uma igreja operosa, mas ela estava perdendo essa capacidade de fazer essa avaliação, fazer essa separação entre aquilo que vinha de Deus, uma mensagem que vinha de Deus e uma mensagem que não vinha de Deus. Muito embora, pelo fato dessa mulher se autodenominar ou receber o cognome de profetisa, muitas pessoas, certamente todas as pessoas, elas entendiam que essa ideia, esse pensamento, se ela é profetisa, isso é um pensamento que surgiu em Deus. É um pensamento que vem de Deus para a pessoa, porque ela era tida como profetisa. Então, irmãos, mais do que nunca, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, para que, no dizer de Paulo, nós não sejamos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Porque você acha que Satanás ele vai aparecer para nós, né, de forma assustadora? O apóstolo Paulo vai dizer, né, que nós não devemos nos enganar, porque o próprio Satanás, ele se reveste como que de anjo de luz. O versículo 21 nos fala sobre o desperdício da oportunidade. Embora essa mulher estivesse cometendo alguma coisa tão equivocada, tão nefasta, tão pecaminosa, contudo, Jesus dá oportunidades para que ela se arrependa. Versículo 21 e 22, Jesus vai dizer, né, que eu dei-lhe tempo para se arrepender. Deus sempre propõe um caminho de volta. Por maior que fosse a transgressão dessa mulher, Deus quer que ela se arrependa e volte para Ele. Possivelmente Jezabel é alguém que se afastou.
Jezabel é alguém que no passado, se há esse convite a um arrependimento, dá-se a entender que ela no passado foi uma crente, foi uma cristã, mas que se perdeu no decorrer da sua caminhada. Aqui a manifestação da misericórdia de Cristo. Deus, Salmo 103, versículo 8 diz, Deus é um Deus misericordioso e longânimo, tardio em irar-se. Contudo, essa mulher, ela permanece no seu caminho de pecado e não consegue atentar para a voz do seu coração. E aí vai uma advertência muito grande para nós. Livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 11, diz que o homem que é muitas vezes repreendido, a sua cerviz ou o seu coração é endurecido, e ele será abatido sem que haja cura. É isso que acontece com essa mulher. Certamente não é a primeira vez que Deus está alertando ela. Não é a primeira vez que Deus está falando ao coração dela. Então Jesus fala, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. E agora, a partir do momento que não há esse retorno, não há essa volta, a única coisa que resta é o juízo divino. Existe um texto que eu gosto muito, que é o livro do profeta Oséias, capítulo 2, o versículo 14, onde Deus diz, com relação ao coração endurecido do povo de Israel, que Deus considerava como a sua esposa. Deus, ele fala o seguinte, e eu a levarei, e eu a atrairei e a levarei para o deserto para falar ao seu coração. Deus nos fala através das dificuldades. Às vezes, situações que nós estamos vivenciando na nossa vida, é Deus falando em alto e bom som, para que nós nos arrependamos, para que nós voltemos na nossa caminhada, venhamos consertar a nossa rota e o nosso rumo. Então Deus fez isso com Jezabel, constantemente chamando-a de volta para o caminho do coração de Deus. Mas há uma relutância, e Jesus fala que ela não se arrependeu, e por conta disso o juízo se avizinha sobre a sua vida. Meu querido irmão, que nós não tenhamos esse coração endurecido, mas que o nosso coração seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus, que nós possamos rever, olhar para a nossa vida, para a nossa prática, para o tipo de vida e de cristianismo que nós estamos vivendo, e venhamos fazer esse caminho de volta, porque Jesus está às portas. O livro de Apocalipse fala justamente sobre isso. Jesus, ele tem pressa em trazer uma mensagem para essa igreja e também para Jezabel, porque o final dos tempos se avizinhava e Jesus quer nos trazer de volta para si. Versículo 23: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus conhece tão profundamente que o nosso ser está totalmente descoberto diante dele. O Salmo de número 139, versículo 3 e 7, o salmista diz: esquadrinhas o meu coração e o meu pensamento. Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todo o meu caminho. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Esquadrinhar é uma palavra que é usada no Salmo e é usada por Jesus aqui. Jesus diz que ele esquadrinha mente e coração. Esquadrinhar era usar um instrumento de precisão para analisar a medida e os ângulos da nossa vida. Jesus, ele tem um instrumento que afere o tipo e o estilo de vida que nós estamos vivendo. Para uma igreja, Jesus fala que eles deveriam rever as suas obras, porque ele não achou as suas obras perfeitas diante do Pai. Então Jesus, ele esquadrinha, o nosso ser, mas ele esquadrinha também a nossa conduta, aquilo que nós estamos fazendo, a maneira que nós estamos agindo, a maneira que nós estamos nos comportando. E ele faz isso todos os dias sobre a nossa vida. Isto é feito com o objetivo de nos fazer mudar. Deus espera que haja uma mudança no nosso íntimo, uma mudança no nosso coração.
E esse esquadrinhamento dá a Jesus elementos e provas da nossa conduta que serão usados na prestação de contas se nós não nos voltarmos para Ele. Jesus tinha tudo ali diante dele: a conduta de Jezabel, a conduta de todas aquelas pessoas que aderiram a essa doutrina, aderiram a esses ensinos. E isso tudo não seria descartado no dia da prestação de contas, porque não houve um arrependimento, sincero. Queridos, há muitas coisas que nós poderíamos fazer e falar aqui nessa noite, né? O texto ele é muito rico e muito amplo. Jesus fala aqui, versículo 25: aquilo que você tem, retende-o até que ele venha. E ao que vencer, ele sempre faz uma promessa para a sua igreja: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Para encerrarmos, duas questões que é extremamente importante, que eu não poderia deixar de falar. O versículo 27: com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro. Jesus aqui está falando sobre um despedaçar, um quebrar de vasos. O que significa isso? O que Jesus tem em mente? Como que nós podemos compreender isso? Jesus ele está falando que aqueles que vencerem, Ele dará poder e autoridade para quebrar com um cetro, com um cajado, vasos, vasilhames. Jesus certamente aqui ele está se referindo a uma prática antiga, sobretudo no Egito e em alguns reinos da Mesopotâmia, que era muito comum. Quando um rei ele era coroado, né, ele recebia a unção de rei, geralmente se escrevia os nomes dos seus inimigos e colocava esses nomes, se escrevia esses nomes em vasos de barro. E nessa atitude, nesse ato de coroação, né, de reconhecimento de poder e autoridade, esses vasos eles eram quebrados e estilhaçados por esse rei. Então aqui Jesus ele está fazendo alusão a essa prática antiga, dizendo que ele daria aos vencedores poder e autoridade para reger com ele todas as nações. E como eu disse aqui, Romanos capítulo 16, Paulo vai dizer que vai haver um momento onde Deus iria colocar Satanás debaixo não somente dos pés dele, mas também debaixo dos pés da igreja. Por quê? Porque a igreja iria receber autoridade para destruir não os seus próprios inimigos, mas sobretudo os inimigos de Deus. E Jesus ele encerra esta carta como ele encerra todas as 7 cartas, com um apelo aos nossos, mais do que um apelo aos nossos ouvidos, um apelo ao nosso coração. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus ele faz um apelo ao nosso íntimo para que nós não sejamos resistentes a tudo aquilo que ele está dizendo, a tudo aquilo que ele está falando. Porque, como eu disse, às vezes nós queremos ouvir não aquilo que Deus quer falar, não aquilo que Deus tem para falar, mas aquilo que nós gostaríamos de ouvir. E precisamos ter o cuidado e o discernimento espiritual para saber discernir essa voz do Espírito. Por quê? Porque os seguidores de Jezabel entendiam que a voz dela, os ensinos dela, ela era a voz do Espírito para eles, mas eles estavam totalmente equivocados. Então, mais do que nunca, nós precisamos ter esse discernimento espiritual para entendermos, no meio de muitas vozes que se levantam no mundo, na sociedade, no meio dessas muitas vozes que estão gritando, que estão apelando à nossa vida e ao nosso coração, nós precisamos ter esse discernimento em saber ouvir a voz do Espírito. Eu me lembro que Elias, em um momento muito difícil da sua vida, Elias, ele estava diante de uma caverna, ele estava numa caverna, e ali algumas coisas aconteceram.
E o texto vai dizer que houve um terremoto e Elias pensou que Deus estava falando através do terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E de repente um fogo, de forma sobrenatural surgiu e Elias entende que Deus estava falando através do fogo, mas Deus não falou nada ao coração de Elias através do fogo. E de repente sopra uma brisa suave, uma brisa mansa. E ali Elias ele teve o discernimento e ele entendeu que Deus estava falando com ele. Queridos, entenda que estas mensagens que estão sendo pregadas aqui, no decorrer dessas 7 semanas, nós estamos na 4ª semana, estudando essa 4ª igreja. É porque o Espírito ele está trazendo uma mensagem ao seu coração. O Espírito está trazendo uma mensagem à sua vida. Sabe por quê? Porque ele te ama. Sabe por quê? Porque Ele não quer que você se perca. É por conta disso que Deus ele trouxe isso aos nossos corações, para nós estarmos falando sobre essas 7 igrejas, sobre essas 7 cartas a essas 7 igrejas, porque Deus ele tem verdades profundas e absolutamente necessárias para falar no nosso íntimo, porque Deus ele não quer com que nós nos percamos. Deus ele quer advertir as nossas vidas e restaurar o nosso coração e nos levar para junto dele. Que Deus ele abençoe a sua vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento.